A agenda do Brasil, recentemente, ela tem ficado bem polarizada. E nós, nesse momento, estamos agora findando o ano e vamos entrar num período eleitoral. E é possível que fique até pior, em que pese ser lamentável isso. Era importante que nós estivéssemos, num ano eleitoral, discutindo justamente saídas e soluções para o Brasil. Mas veja bem, tinha um partido que estava no poder e que passou 13 anos no poder. Teve a oportunidade de fazer o que quisesse em termos de soluções para o Brasil. Mas não fez. E agora aparece com solução para todas as demandas que surgem no Brasil. E sempre com o pano de fundo de um discurso do coitadismo, do vitimismo e de uma choradeira infindável. E isso não é bom para o Brasil, por quê? Porque vai criando nas pessoas, e o discurso central a partir daqui de Brasília, ele acaba sim influenciando as pessoas. E vai criando aquela coisa do coitadismo. Isso não é bom para a sociedade nenhuma. E o que me deixa pasmo são as incoerências. E eu já disse, eu não estou aqui para tirar pedra a ninguém, mas cabe fazer o registro dessas incoerências. Veja que quando o ex-presidente Lula assumiu a presidência da República, ele começou um discurso de reforma da Previdência. E que era necessária a reforma da Previdência, só se falava nisso. Bem, eles resolveram fazer a reforma da Previdência. E 4 ou 5 do PT resolveram não votar na reforma da Previdência. Sabe o que eles fizeram? Eles expulsaram esses 4, que foi de onde surgiu o PSOL, que eu pensei até que ia virar um partido. Não, virou um puxadinho. É um puxadinho do PT. Mas foram expulsos por causa disso. Então fizeram a reforma da Previdência. Como eles acharam que ia continuar no poder, no apagar das luzes do governo da presidente Dilma, o discurso era de reforma da Previdência. Mas agora batem nessa história da reforma da Previdência. Não vou entrar no mérito aqui da questão da reforma da Previdência. Estou mostrando a incoerência como é que é o discurso. O discurso do que fizeram e do que falam. E essa história de plantar um coitadismo na sociedade brasileira é imprescindível, e eu conclamo as pessoas que estão fazendo esse debate no PT. O Brasil cansou desse discurso de vocês. Vamos crescer o debate. Vamos começar a falar de saídas para o país. E aqui acaba de entrar no plenário um senador que foi ministro do governo da presidente Dilma. E que ele foi, eu diria, aquele que pensou fora da caixa e aquele que foi um ponto fora da curva. E eu disse isso a ele assim que terminou o governo. Falei, eu admirava muito o seu trabalho. Por quê? Ele não o fez com preconceito contra ninguém. E eu estava, certa feita, em São Paulo, liguei o rádio e estava ouvindo uma entrevista dele, tratando acerca de tirar os embaraços do comércio entre Brasil e Estados Unidos. Porque havia no seio do governo do PT, se não por parte da presidência, mas pela maioria deles, parece que falar nos Estados Unidos era uma abominação. E eu sou daquela máxima do Ronald Reagan. Entre países não existe amigos ou inimigos, existem interesses econômicos. Porque no fim de tudo, o que importa ao final do dia é se o pai de família teve um emprego ou não. E disso vai depender se o país tem relações, se ele comercializa, se ele exporta seus produtos. E para isso precisa ter relações com todo mundo. Mas criou-se um viés de que a gente só conversa mais amigavelmente com os companheiros bolivarianos. E essa era a crítica que eu fazia. Então eu penso que nesse momento pré-eleitoral, em que os estados estão arrebentados e que a gente começa a ter o prenúncio de uma saída também na crise nacional, seria importante que o debate não se tornasse se vai ter aborto ou não, se vai ter esse ou aquele casando ou não, se vai ter essa ou aquela ideologia ou não, mas sim, para onde nós estamos indo? Porque, ao fim de tudo, a política precisa apontar rumos, apontar saída. E já concluo, senhor presidente, se puder me dar só mais um minuto, já fecho. Porque na segunda-feira após a eleição, quando termina o pleito, a vida de todo cidadão vai continuar praticamente do mesmo jeito. Mas é importante que a política e aqueles
que se elegeram aponte rumos. Ele até não está muito preocupado, ele já votei, já dei minha contribuição, mas ele quer ter a tranquilidade de que aqueles que estão lá em cima não estão aqui só para ficar puxando o cabelo um do outro, dando beliscão, ou tratando de questões menores. Ele está, acima de tudo, querendo, por favor, aponte-nos o rumo. Qual a saída? E o que eu fico pasmo é que essas pessoas passaram 13 anos, conhecem muito bem, e aí fica se comportando como um balde de caranguejo, em que quando um vai saindo na borda, vai puxando o pé pelo outro. Nós temos programas importantes. Não estou dizendo que não tem que haver a luta política, tem que haver a luta política. Mas em coisas estruturantes, o debate tem que ser intelectualmente honesto. E eu estou vendo aqui, quando se trata principalmente dessa questão de gás, de petróleo e gás, de questão energética, está tendo um discurso muito vazio e um discurso simplesmente para jogar para a galera. Isso é ruim para o país, é ruim para quem faz, é ruim para todo mundo. Então, senhor presidente, eu, já caminhando para o final, eu sou de um estado que ele depende muito de políticas estruturantes, de coisas básicas que já existem nos outros estados. Mato Grosso, por exemplo, tem poucos corredores rodoviários, depende muito ainda de parte aeroportuária, de tudo. Mas é um estado que, ao mesmo tempo, contribui muito para o país. E tem sido essa a nossa luta aqui, de buscar desenvolvimento para esse estado. Mas não há como fazer isso se as coisas aqui não avançarem. E eu fico triste de ver um partido que teve no poder, teve toda a oportunidade de fazer discursos cada vez menores aqui na tribuna do Senado. Muito obrigado, senhor presidente.